Olha só, pessoal, então neste dia 15 de novembro, hoje, que é a data que eu estou gravando este vídeo, aconteceram diversas manifestações pelo Brasil contra a eleição do Lula, né? Isso especialmente em muitas capitais brasileiras, né? De acordo com o levantamento aqui da CNN, pelo menos 12 capitais, provavelmente mais do que isso em outras cidades também, além de capitais brasileiras, mas de fato muita gente foi à rua hoje aproveitando o feriado, aproveitando esta que é uma data significativa, né? Proclamação da República, para protestar contra a eleição do Lula e mostrar que de fato o Lula não tem o apoio da população brasileira, né? Então vamos dar uma breve olhada aqui nessas manifestações, nesses protestos. Vou falar também a minha opinião a respeito desse tipo de manifestação, se isso é válido, se isso é positivo, se isso é prejudicial, se tem algum valor, algum sentido estratégico. Vou falar também da forma como a mídia tem tratado isso como atos antidemocráticos e também a respeito de protestos contra o STF, se eles são válidos também. Vamos dar uma olhada aqui nessa história. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente com o meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e vou deixar na descrição do vídeo também. E apenas me desculpando com os patrocinadores aqui do meu canal, não disponibilizei os vídeos mais recentes de forma antecipada porque eu fiz uma viagem e eu estava querendo me distanciar um pouco das redes por alguns dias, então eu programei tudo para não ficar sem conteúdo aqui no canal, mas agora já estou gravando novos vídeos, vou disponibilizar para vocês a partir de hoje, se tudo der certo, se Deus quiser. Mas então, conforme eu falei, várias capitais tiveram manifestações desse tipo aqui. O site da CNN lista alguma dessas capitais aqui que eles fizeram levantamento aqui, conforme eu falei, pode ter havido em mais locais também, né? E basicamente o ponto era a respeito da eleição do Lula, né? Pessoas protestando contra a eleição do Lula. Como eles dizem aqui, parte do público pediu intervenção militar, mas aqui a reportagem é bastante honesta em dizer que apenas parte do público fez essa solicitação aí. De fato, essas manifestações, em grande parte aqui, especialmente as maiores, aconteceram em locais relacionados aí ao Exército, né? Em São Paulo, a manifestação aconteceu próximo ao Comando Militar do Sudeste, né? Que fica em São Paulo. Em Brasília, o protesto se concentrou na frente do QG do Exército, no setor militar urbano, e no Rio de Janeiro a manifestação aconteceu em frente ao Comando Militar do Leste, fica no centro da cidade. Então, o ponto ali de referência, de encontro dos manifestantes, de fato, foi nessas regiões aí com um apelo militar, não é? Aqui tem fotos da revista Oeste da manifestação em São Paulo. Essa avenida aqui, Sargento Mário Cosel Filho, onde fica o comando militar, foi tomada por manifestantes, né? De fato, tinha muita gente lá em São Paulo pelas fotos que eu vi, né? Pessoal todo aqui com bandeiras do Brasil, com as cores, vestidos com as cores do Brasil, cantaram o hino nacional e, especialmente, o que é mais importante de tudo, manifestações extremamente pacíficas. Isso é fundamental. Não pode haver violência nessas manifestações, ânimos exaltados, qualquer tipo de coisa desse tipo. É muito bom você ver uma manifestação dessa aqui em que famílias participam, né, crianças junto com seus pais, ali todo mundo lutando por um ideal comum. Isso é fundamental, não pode jamais perder-se esse sentido aí. É evidente que a extrema mídia, né, especialmente esses veículos que são descaradamente de esquerda, como o Metrópolis, iriam classificar esses atos como antidemocráticos, né? Aqui eles dizem que a chuva dispersou os protestos antidemocráticos em Brasília, né? Umas fotos aqui bem fechadinhas do evento que eles colocaram, tá vendo? Uma ou outra pessoa apenas aqui, pode-se ver até que eles estão tirando fotos do mesmo lugar, nem se deram ao trabalho de pegar uma foto maior. Por quê? Porque eles não queriam mostrar a multidão que estava protestando, né? Então fizeram aquelas fotos bem fechadinhas, aquele negócio assim estratégico para não demonstrar o tamanho dessas manifestações. E eu acho engraçado, né? Eles colocam aqui fotos de famílias, né? Pessoas, crianças aqui, idosos, pessoas assim que claramente não estão agindo de forma violenta, ao mesmo tempo em que eles chamam esses protestos de antidemocráticos, né? Isso aqui parece algo antidemocrático para você, ainda que você não saiba a pauta. Essas pessoas protestando, vestidas com as cores do Brasil, com bandeiras do Brasil, isso parece uma coisa antidemocrática para você? Então, essa hipocrisia da grande mídia fica escancarada para todo mundo. Todo mundo percebe que eles estão apenas forçando a barra para colar uma pecha de antidemocráticos nesses protestos.
Por que há esse esforço todo por parte da grande mídia para classificar os protestos como antidemocráticos? Porque eles estão incomodando. Isso é importantíssimo. Aí eu começo a fazer aqui a minha percepção a respeito dessas manifestações e de todas as que vêm acontecendo desde lá das eleições. Já são 2 semanas decorridas das eleições e o pessoal ainda está manifestando com consistência. E o que eu acho disso? Eu acho que isso é importantíssimo. É fundamental que as pessoas protestem e desde já vamos começar as manifestações logo para não dar folga para o Lula, não dar trégua para o pessoal da esquerda em momento algum, para mostrar para ele que a população que é politicamente engajada, a parte da população brasileira que se importa com questões políticas e que é quem pressiona de fato os congressistas e governadores, enfim, essa parcela da população não está com Lula, é contra o Lula. Então é fundamental mostrar para ele isso. As urnas mostraram, porque de fato, se lá em 2002 o Lula ganhou com 20% de vantagem do José Serra, se em 2006 ele ganhou com 20% de vantagem em relação ao vice atual dele, que é o Geraldo Alckmin, dessa vez ele ganhou com 1,8% dos votos de vantagem. Então já foi a época que o Lula tinha apoio da população brasileira. E isso é importante a gente frisar. É claro que é decepcionante um bandido, um criminoso como o Lula ser eleito presidente da República. Claro que é, isso é uma coisa imoral. Isso decepciona qualquer um de nós. Mas o fato é que ele não tem mais o apoio popular que ele teve no passado. Esse apoio dele derreteu bastante. E isso é algo importante. Jamais desprezem isso. Então, temos que continuar nos manifestando sim, nas redes sociais e também nas ruas, em eventos, aproveitar datas assim, que tem uma grande facilidade de haver aglomeração de pessoas. Aliás, falando em aglomeração, lá vem esse pessoal com Covid de novo. Vou tratar desse assunto em breve aqui no canal, mas eles estão querendo melar essas manifestações, não tenha dúvidas. Mas então, temos que nos manifestar. O fato de que essas manifestações estão surtindo efeito é o fato de que a grande mídia está se doendo com isso, classificando isso como atos antidemocráticos, querendo falar que os atos fracassaram e tudo mais. Então, é o caminho certo a se seguir. Pedir intervenção militar, eu sou totalmente contra, não deveria ir por esse lado. Não vou criticar as manifestações por terem acontecido na frente do exército, lá de quartel-general, essas coisas assim, mas eu acho que esse não é o caminho. Por quê? Vamos lá, vamos ser sinceros, vamos aceitar a realidade dos fatos, acabar com o sonho, acabar com o delírio. As Forças Armadas não vão resolver esse problema, de forma alguma, elas não são resolvedoras de problemas da República. Vamos ser sinceros, se hoje nós temos essa República bagunçada, essa zona que é a República do Brasil, nós devemos isso aos militares, não esqueça disso. A República nasceu como um golpe militar que derrubou o Império Brasileiro. Então os militares são os primeiros responsáveis por essa bagunça toda que nós estamos vivenciando aí. Quando os militares tomaram o poder lá atrás, em 64, havia todo um clima, até não só no Brasil, mas até do ponto de vista internacional, para que militares tomassem o poder. Isso aconteceu na América Latina como um todo. Isso aí já era até esperado e até incentivado por outros países para evitar que governos comunistas se estabelecessem por aqui. E o fato é que os militares, na época do governo deles lá, fizeram muita esquerdice, né? Eles estão longe de defender os ideais que nós defendemos hoje, nós que somos de direita. Então, dificilmente eles seriam solução do que quer que fosse, se eles quisessem ajudar, mas eles não querem se intrometer nessa situação, comprar essa briga, para eles não faz sentido algum. Eles já foram governados pelo Lula antes, eles não têm problema nenhum em relação a isso. Tem um monte de gente no exército, até nos altos escalões, que é gente de esquerda também, pessoas que estão muito felizes com a eleição do Lula também. Então eles não vão se meter nisso aí, não vão comprar essa briga. E não tenha dúvidas, o Lula não está preocupado com isso. Ele não está nem aí para isso de Forças Armadas, porque ele sabe que isso não vai dar nada para ele. Ele não vai ser impedido de assumir o cargo por causa das Forças Armadas. Ele está muito tranquilo em relação a isso. A grande preocupação dele é o nosso único trunfo atualmente, que é o Congresso Nacional. O STF não tem jeito, ele vai ser subserviente ao Lula nesses primeiros momentos aí, porque o STF trabalhou muito para colocar o Lula lá. Ele é importantíssimo para o establishment como um todo. Mas o Congresso Nacional, a história é diferente. O Lula já está tendo uma série de dificuldades de emplacar as suas medidas que ele quer ajeitar tudo antes de assumir a presidência da República. Ele já está tendo dificuldade de fazer isso com o Congresso atual.
O próximo Congresso, a próxima legislatura é muito mais de direita, muito mais voltada para o bolsonarismo, né? Pessoas aí que defendem publicamente o Bolsonaro. Então, para o Lula vai ser muito mais difícil lidar com esse Congresso. E esse tipo de manifestação manda um recado muito forte para os congressistas que foram eleitos e para todos aqueles, como senadores, por exemplo, que vão querer se reeleger daqui a 4 anos, aqueles que já estão lá há 4 anos atualmente, né? O recado de que a população brasileira não apoia esse tipo de coisa. Então, para evitar que desastres maiores aconteçam e que o PT possa governar sem lastro, sem qualquer tipo de restrição, essas manifestações são muito importantes, porque elas dão um recado claro para o Congresso Nacional, o de que a população brasileira não quer esse tipo de política sendo aplicada, sendo colocada em prática. Então, o que nós temos atualmente dentro ali do sistema para lidar com o problema Lula, para lidar com o governo do PT, é um Congresso Nacional que barre tudo aquilo que o Lula levar para prejudicar o país, como projetos de lei, MP e qualquer coisa desse tipo. E no geral é fundamental sempre protestar, independente de quem seja o governo. Protestar sempre, não tem que ter motivo, não tem que ter razão, sair e protestar, xingar o governo, xingar os políticos, xingar o Estado. Isso é fundamental. Apoiar um político assim, de forma condicional, de forma estratégica, para fazer isso você tem que pensar muito, refletir, analisar todas as condições. Para apoiar um político você tem que pensar muito. Agora, para criticar, para xingar, para chamar de bosta e ir para as ruas, para atacar tomate no político, isso aí tem que fazer o tempo todo, sem qualquer tipo de raciocínio, nem pense. Vá pra rua e xingue o político, xingue o governo, independente de quem seja. Porque isso, no final das contas, enfraquece o governo, enfraquece o Estado. E isso é o que todos nós queremos, independente de quem esteja lá, né? Enfraquecer o Estado, isso é fundamental. Então, total apoio a essas manifestações. Cuidado com esse tipo de coisa aqui, né? Eles estão aqui pensando se protestos contra ministros do STF são antidemocráticos, juristas foram chamados para isso. Dane-se se isso é antidemocrático ou não, isso não importa. Ministros do STF tem que ser xingado, tem que ser ofendido, o pessoal tem que repudiar aquilo que eles são, aquilo que eles representam e aquilo que eles fazem, principalmente. Foi o que aconteceu com esses palhaços do STF lá em Nova York, eles foram lá, foram vaiados pela população, tem que ser vaiados aqui em qualquer lugar que eles apareçam também, porque eles são o mais baixo nível que o ser humano pode chegar, o mais baixo nível de moralidade e de retidão de caráter que um ser humano pode ter. Então, não se preocupe com essas coisas, xinguem sempre, debochem, ridicularizem, não levem a sério esse tipo de sujeito aqui e políticos como um todo também. Meu total apoio às manifestações, que elas continuem, especialmente a partir do dia 1º de janeiro, quando o Lula efetivamente estiver no poder. Nós temos que infernizar a vida do Lula e do PT quando eles assumirem a presidência da República, para eles compreenderem desde cedo que a coisa não vai ser fácil pro lado deles. Mas aí, você participou de alguma manifestação nesse dia 15? Coloque aí o seu comentário a respeito de tudo isso que está acontecendo aí, colabore com o nosso debate, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.